Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mimos da Gabi. No vídeo de hoje vamos crochetar juntos um dos super-heróis mais amados de todos os tempos, o incrível Homem-Aranha em amigurumi. Eu vou te ensinar o passo a passo completo para você fazer o seu próprio Homem-Aranha, com muito carinho, detalhe por detalhe. Então já pegue suas agulhas, seus fios e vem crochetar comigo. Ah, e se você gosta deste tipo de conteúdo, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E para essa videoaula, iremos trabalhar com os fios da amigurumi círculo. Vou utilizar o tom carmim 3528, o azul bique 2829, o preto 8990, o fio branco 8001. Vou utilizar este fio mais fino, pode ser da Anne ou Camila, para fazer os bordados do traje do nosso super-herói. Vamos precisar de fibra siliconada antialérgica. Vou utilizar uma agulha menor para o bordado e esta agulha de tapeçaria para os acabamentos e arremates. Vou utilizar esta agulha de crochê de 2,5 mm, um marcador de pontos e uma tesoura. E vamos para a nossa videoaula. Vamos iniciar com o nosso anel mágico. E dentro deste anel mágico faremos 6 pontos baixos. Fiz 6 pontos baixos, vamos fechar o nosso anel mágico. E na nossa segunda carreira, faremos 6 aumentos consecutivos. Ao final da segunda carreira, ficaremos com 12 pontos baixos. Fiz o meu primeiro aumento, vamos colocar o nosso marcador. E vamos trabalhar com aumentos por toda a carreira, ou seja, trabalhando com 2 pontos baixos em cada ponto de base. Vamos ajustar o nosso fio do anel mágico. Finalizamos a nossa segunda carreira com 12 pontos. A nossa terceira e quarta carreira será de ponto sobre ponto, ou seja, iremos trabalhar com 12 pontos baixos. Vamos iniciar a terceira carreira, colocamos o nosso marcador e vamos trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Vou adiantar o meu trabalho e logo retorno com vocês. Fizemos a carreira 3 e 4 de ponto sobre ponto, agora na carreira de número 5 faremos a nossa diminuição invisível. Vamos pegar nesta alcinha, vamos na próxima alcinha, vamos buscar o nosso fio e vamos finalizar o nosso ponto. Vamos trabalhar com 2 pontos baixos. E vamos repetir essa sequência. Aqui irei colocar o meu marcador na minha diminuição. E vamos fazer essa sequência de uma diminuição invisível e 2 pontos baixos. A diminuição invisível, vamos introduzir a nossa agulha, pegando essa alcinha externa. Vamos no próximo ponto, vamos pegar essa alcinha
do ponto, vamos passar o nosso fio por elas e vamos finalizar o ponto. Vamos fazer 2 pontos baixos. Vamos fazer novamente a nossa diminuição. Vamos buscar o nosso fio e vamos finalizar o nosso ponto. Vamos fazer 2 pontos baixos e vamos finalizar nossa carreira. Fizemos essa sequência de uma diminuição e 2 pontos baixos por 3 vezes. Ficamos, ao final da carreira, com 9 pontos baixos. Agora, na nossa carreira de número 6 e número 7, faremos de ponto sobre ponto, ou seja, vamos manter os nossos 9 pontos baixos. Então, vamos retirar o nosso marcador e vamos trabalhar, introduzindo a nossa agulha e fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Vou adiantar as minhas carreiras e logo retorno com vocês. Finalizamos a nossa carreira de número 6 e 7, de ponto sobre ponto, temos 9 pontos baixos. Agora vamos dar uma puxadinha e faremos uma troca de cor. A carreira de número 8 a número 12, trabalharemos com 3 pontos no tom azul. Então, vamos fazer a nossa troca de cor, pegando essa alcinha externa do ponto baixo. Vamos pegar bem essa alcinha aqui do nosso pontinho e vamos buscar o nosso fio azul. Vamos puxar este fio e vamos trabalhar normalmente. Vamos tirar aqui o nosso marcador. Vamos aqui no nosso próximo pontinho. Vamos fazer o nosso ponto baixo. Vamos aqui no nosso próximo pontinho. Vamos fazer o nosso ponto baixo. Vamos no próximo pontinho. E vamos fazer o nosso ponto baixo. Fizemos 3 pontinhos com o nosso tom azul. Agora, este último pontinho que trabalhamos com o tom vermelho, vamos ajustar. Vamos puxar este pontinho aqui inicial com o tom azul. Vamos arrematar, vamos dar um nó e cortar o nosso fio vermelho para introduzirmos ali na frente. Então, farei 2 amarrações. Você pode trabalhar com a troca de cor de outra forma. Fiz a minha troca de cor. Aqui, este fiozinho azul, irei esconder. Vou cortar o meu fio vermelho. Vou também esconder. Vou reintroduzi-lo aqui na frente. Introduzindo a minha agulha neste pontinho. Vou buscar o meu fio vermelho. Vou puxá-lo e vamos fazer 6 pontos baixos com o fio vermelho, totalizando os nossos 9 pontos. Vou buscar o meu fio e vamos trabalhar com os nossos pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, vamos puxar este fio azul. Vamos fazer a amarração com o nosso fio vermelho, este menor.
Você pode fazer a troca por fio conduzido. Antes de finalizar o ponto baixo, você puxa a nova cor e vai escondendo e fazendo as transições de cores. Eu estou fazendo dessa forma que eu acho que a transição fica mais discreta, porque a de fio conduzido, às vezes ela dá uma certa transparência no trabalho. Ou seja, nos pontinhos aqui, onde você vai escondendo o fio azul, ele às vezes ficou para fora. Então essa condução do fio tem que ficar bem escondidinha. Aqui eu já fiz a amarração, vamos cortar o fio azul. Vamos esconder. E novamente vamos trabalhar. Agora, finalizamos a nossa carreira de número 8 e a de número 9 vamos fazer 3 pontos com fio azul, 6 pontos com vermelho. E faremos até chegar na carreira de número 12, dessa mesma forma, sempre iniciando com 3 pontos azuis e depois o restante dos pontos em vermelho. Aqui não é necessário nem marcador de pontos devido à transição de cor. Vou adiantar as minhas carreiras e logo retorno com vocês. Fizemos 5 carreiras de ponto sobre ponto, 3 pontos azuis e 6 pontos vermelhos. Olha como ficou bem bonito o nosso acabamento, bem discreta a transição de cor. Agora vamos para a nossa carreira de número 13, que faremos uma diminuição invisível. Vamos pegar essa alcinha externa do ponto, vamos para essa outra alcinha externa do ponto, vamos passar o nosso fio. Vamos fazer um ponto baixo. Vamos trabalhar com 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, finalizamos a nossa carreira com 8 pontos baixos. Agora podemos cortar nosso fio. Faremos 2 bracinhos iguais, seguindo esta sequência de pontos. Aqui na pontinha do nosso braço eu já coloquei a minha fibra siliconada. Eu aconselho a colocar a fibra antes dessa transição, porque depois que fizemos essas transições, há um monte de nós nessa parte interna, então dificulta a fibra chegar até a pontinha do nosso bracinho. Façam este outro bracinho e logo retorno com vocês. Fizemos 2 bracinhos iguais e vamos reservar. Olha como a transição de cor ficou bem bonita e disfarçada. Vamos iniciar as botinhas, os pezinhos com o nosso fio vermelho. Vamos trabalhar com o nosso anel mágico. E dentro deste anel mágico, iremos trabalhar com 6 pontos baixos. Vamos fechar nosso anel mágico. E na nossa segunda carreira, faremos de 6 aumentos consecutivos. Ou seja, ao final da segunda carreira, ficaremos com 12 pontos baixos. Este primeiro ponto é o mais apertadinho. Então, vamos trabalhar com o nosso ponto baixo. Vamos voltar no mesmo ponto e vamos fazer outro ponto baixo. Fizemos o nosso aumento. Vamos colocar o nosso marcador. E vamos trabalhar com aumentos por toda a carreira. Agora, na nossa terceira carreira, faremos a sequência de um ponto baixo e um aumento.
Vamos colocar o nosso marcador. Faremos essa sequência de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes e ao final ficaremos com 18 pontos baixos. Fiz aqui um ponto baixo, no próximo ponto vamos fazer o nosso aumento. No próximo ponto vamos repetir a sequência, um ponto baixo, no próximo ponto um aumento. Faça essa sequência por toda a carreira e logo retorno com vocês. Agora, na nossa quarta carreira, iremos trabalhar com 2 pontos baixos e um aumento. Vamos repetir por 6 vezes e ao final dessa carreira ficaremos com 24 pontos. Então, vamos iniciar com 2 pontos baixos. E vamos fazer um aumento. Vamos trabalhar com essa sequência por toda a carreira. 2 pontos baixos e um aumento. Vou adiantar a minha carreira e logo retorno com vocês. Finalizamos a nossa carreira de número 4 com 24 pontos e a nossa carreira de número 5 será em PLO, ou seja, vamos trabalhar pela alça de trás, vamos inserir a nossa agulha bem no meio do nosso pontinho e vamos trabalhar com essa alcinha de trás. Vamos buscar o nosso fio, vamos buscar e vamos fechar o nosso pontinho baixo. Vamos no nosso próximo ponto, vamos buscar o fio e vamos passar, fechando o nosso pontinho. Ficaremos com essa alcinha sobressalente. Vamos fazer 24 pontos trabalhados pela alça de trás. É só inserir a agulha, buscar o fio e finalizar o ponto. Vou adiantar o meu trabalho e logo retorno com vocês. Na nossa carreira de número 6, faremos 8 pontos baixos trabalhados normalmente. Fizemos nosso primeiro ponto, vamos colocar nosso marcador. Faremos 8. Vamos trabalhar com 4 diminuições consecutivas. Introduzir a minha agulha no meio do nosso pontinho, vamos trabalhar com essa alcinha da frente, vou no próximo pontinho, pego outra alcinha, vou passar o meu fio por essas alcinhas e agora faço o meu ponto baixo. Finalizei, reduzi 2 pontos a 1, vamos fazer outra diminuição invisível, introduzo a minha agulha, vou no próximo pontinho, introduzo a minha agulha, busco o meu fio passando por essas 2 alcinhas que estão na agulha, agora finalizo o meu ponto. Reduzi 2 pontos a 1. Segunda diminuição, agora vamos para a terceira. E quarta diminuição. Vamos trabalhar com 8 pontos baixos. Trabalhei com 8 pontos baixos. Temos aqui 20 pontos baixos. Na nossa carreira de número 7, faremos 6 pontos baixos. Fiz meu primeiro ponto baixo, vou colocar o meu marcador. Trabalhamos com 6 pontos baixos, vamos fazer 4 diminuições.
Vamos introduzir a nossa agulha, buscando essas alcinhas externas, vamos buscar o nosso fio e vamos finalizar o ponto. Vamos introduzir a nossa agulha, buscando essas alcinhas externas, passamos o nosso fio e finalizamos o ponto. Novamente, vamos fazer uma diminuição, buscar o fio e finalizar o ponto. Vamos fazer mais uma diminuição, introduzindo a nossa agulha, pegando essas alcinhas externas. Vamos buscar o fio, passando por essas alcinhas e finalizar o ponto. Vamos encerrar com 6 pontos baixos. Finalizamos a nossa carreira de número 7 com 16 pontos baixos. Agora, da carreira de número 8 à carreira de número 11, faremos de ponto sobre ponto, ou seja, com 16 pontos baixos. Vamos retirar o nosso marcador e trabalhar fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Vou adiantar as minhas carreiras, as minhas 4 carreiras de repetição e logo retorno com vocês. Trabalhamos com as nossas 4 carreiras de ponto sobre ponto, com os nossos 16 pontos baixos. Agora, na nossa carreira de número 12, faremos a troca de cor. Aqui eu irei introduzir o meu fio azul neste último ponto. Vou puxar o meu fio azul, vou tirar o meu marcador, vou puxar o meu fio vermelho e vamos trabalhar em BLO, ou seja, pela alcinha de trás do meu ponto, eu irei trabalhar com pontos baixos, fazendo ponto sobre ponto. Vamos caminhar pegando apenas essa alcinha de trás. Vamos fazer ponto sobre ponto, ou seja, vamos manter estes 16 pontos baixos. Este fiozinho azul com este vermelho, podemos dar um nó. Podemos cortar e vamos trabalhar com a nossa carreira pegando apenas a alcinha de trás do ponto. Vou adiantar meus pontos e logo retorno com vocês. Agora vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, vamos trabalhar com 16 pontos baixos trabalhados normalmente. Vamos colocar o nosso marcador e trabalhar com ponto sobre ponto. Vou adiantar essas carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, ponto baixo em cima de ponto baixo, e logo retorno com vocês. Trabalhamos com as nossas 3 carreiras de ponto sobre ponto, da carreira de número 13 à carreira de número 15. Agora podemos cortar este fio azul, que é da primeira perninha, da segunda não iremos cortar. Da primeira podemos cortar e reservar. Aqui eu já coloquei um pouco de fibra siliconada para modelar a botinha, o traje do nosso super-herói. E com o fio vermelho, iremos trabalhar o detalhe da botinha. Vamos trabalhar por essas alças aqui de trás. Farei a minha laçada inicial. Vou introduzir a minha agulha nesta alcinha sobressalente da carreira de número 12. Vou fazer
o meu ponto baixo. Aqui iremos trabalhar com mais um ponto baixo na nossa próxima alcinha. Vou laçar o meu fio e farei meio ponto alto. Farei 3 meio ponto alto consecutivos. Então, vamos fazer o primeiro, vamos buscar o fio, vamos laçar e retirar todas essas alcinhas da agulha de uma só vez. Vamos laçar o nosso fio, vamos na próxima alcinha. Vamos buscar o fio, vamos laçar e vamos retirar todos de uma só vez. Vamos laçar o fio, vamos na próxima alcinha. Vamos buscar o fio e vamos retirar todos de uma só vez. Vamos trabalhar com 5 pontos baixos consecutivos. Vamos trabalhar novamente com 3 meio ponto alto consecutivo. Então, vamos laçar, buscar o fio, laçar e retirar essas 3 alcinhas da agulha. Vamos laçar novamente no próximo pontinho, na próxima alcinha, vamos buscar o nosso fio. 3 laçadinhas na agulha, buscamos o fio, vamos retirar todos de uma só vez. Vamos laçar e na próxima alcinha, vamos trabalhar o nosso último meio ponto alto. E vamos finalizar com 3 pontos baixos. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui podemos cortar este fio e escondê-lo, ficando assim o detalhe da nossa botinha. Cortei o meu fio vermelho. Agora, com o auxílio da nossa agulha de tapeçaria, podemos esconder na parte interna. Aqui darei um pontinho. E vou esconder na parte interna. Da mesma forma, este fio podemos esconder na parte interna. Podemos inclusive puxá-lo com o auxílio da nossa agulha de crochê. Assim, com os fios na parte interna da botinha, vamos ajustar novamente a nossa fibra siliconada. Faremos a segunda perninha igual a esta, mas não iremos cortar o fio azul para trabalharmos a junção. Fizemos a nossa segunda perninha, não vamos cortar o nosso fio e agora temos 2 perninhas e os bracinhos. Iremos bordar com um fio preto mais fino, pois o bracinho será tecido junto ao corpinho. Este bonequinho não tem costura adicional, então vamos começar com o detalhe do bracinho. Aqui vamos introduzir o nosso fio preto bem aqui nessa carreira vermelha, após este detalhe azul do traje. Vamos puxar o nosso fio, vamos prendê-lo próximo ao anel mágico, voltar no mesmo ponto que iniciamos, vamos aqui na parte de cima, vamos contar 2 carreiras e aqui no meio do bracinho. Vamos ajustar, vamos próximo ao anel mágico, vamos voltar neste mesmo ponto que iniciamos. Vamos na parte de cima. Vamos pular 2 carreiras. Vamos ir na parte de cima. Vamos perto do nosso anel mágico, vamos voltar. Agora, vamos aqui bem no meio da nossa carreira azul, vamos no centro, próximo do nosso anel mágico. E aqui, vamos contar 1, 2, 3. Agora, vamos passar este fio preto
contornando o nosso bracinho. Trouxe meu fio para cima, bem rente à minha carreira azul. Vou prendê-lo. Vamos subir 3 carreiras. E assim puxar o nosso fio para cima. Como o amigurumi é espiral, então essas linhas elas não ficarão perfeitas, pois aqui dá uma diferencinha de carreira para carreira, certo? Então aqui tentei bordar bem similar a este primeiro bracinho que fizemos. Aqui temos o bordadinho do bracinho, vamos reservar. Vamos iniciar o bordado da perninha. Aqui eu irei começar por essa parte de trás, a parte que tem este relevo. Vou distribuir, vou contar 3 pontinhos, introduzir o meu fio, vou na parte de cima, volto, conto 3 carreiras, vou voltar, vou na parte de cima. Aqui eu estou dando distanciamento de aproximadamente 2 a 3 carreiras e estou indo bem no meio aqui da botinha. Aqui, vamos na parte de cima. Pessoal, vocês podem bordar do jeito que vocês acharem mais fácil. Aqui não tem muito segredo. Eu também não tenho muita técnica com bordado, mas estou fazendo a distribuição aqui das minhas linhas. O importante é que as botinhas, os bracinhos, eles fiquem bem similares. Aqui o meu fio acabou, vou fazer a troca. Introduzir o meu fio novamente. Agora eu vou fazer as minhas listras. As listras de baixo serão com a distância de 2 carreiras. Aqui fizemos o nosso bordadinho para ficar semelhante a outra botinha. Agora faremos com 3 carreiras a próxima linha. Vou introduzir o meu fio, eu dou um nozinho apenas em uma pontinha, vou prendê-lo aqui, vou caminhar desta forma, ficando agora 3 carreiras, para que fique semelhante à minha outra botinha. E vamos finalizar. Temos as nossas botinhas bordadas. Você pode escolher a sua técnica. Da mesma forma que você fizer em uma botinha, você tem que reproduzir na outra para que elas fiquem bem parecidas. Vamos fazer a junção das nossas perninhas. Vamos aqui trabalhar com 6 pontos baixos. Fizemos 6 pontos baixos, vamos trabalhar com 3 correntes. Aqui vamos pegar nossa primeira perninha, aqui temos o último ponto, penúltimo. Vamos introduzir nossa agulha no antepenúltimo.
Vamos colocar o nosso marcador neste primeiro pontinho que fizemos na perninha. E vamos fazer ponto sobre ponto, ou seja, ponto baixo em cima de ponto baixo. Agora, vamos pegar a alcinha da nossa correntinha, vamos trabalhar com o nosso ponto baixo. Vamos na nossa próxima correntinha, vamos trabalhar com ponto baixo. Vamos na nossa próxima correntinha e vamos trabalhar com ponto baixo. Vamos caminhar fazendo ponto sobre ponto nesta perninha. Vou adiantar o meu trabalho, meus pontinhos da minha outra perninha e logo retorno com vocês. Estamos finalizando a nossa carreira de número 16. Vamos trabalhar aqui na nossa correntinha. Vamos fazer o nosso ponto baixo. Vamos na próxima alcinha aqui da correntinha, vamos fazer outro ponto baixo. Vamos na próxima e vamos fazer um ponto baixo. Finalizamos a nossa carreira de número 16, que foi a junção das perninhas do nosso super-herói. Trabalhamos com os nossos 16 pontos que tínhamos em uma perninha, 16 pontos da outra perninha, a soma dá 32. E aqui no centro tínhamos 3 correntinhas. Então, trabalhamos na parte da frente e na parte de trás com essas correntinhas. 32 com mais 6 pontos baixos, ficamos com 38. A carreira de número 17 e de número 18 serão de ponto sobre ponto, ou seja, manteremos esses 38 pontos baixos. Vou iniciar essa carreira com vocês. Não esqueça desse primeiro ponto aqui da carreira, ele é bem aqui no cantinho. Vamos fazer o ponto baixo. Vamos colocar nosso marcador e faremos esta carreira de ponto sobre ponto. Vou adiantar o meu trabalho e logo retorno com vocês. Trabalhamos com 2 carreiras de ponto sobre ponto, com 38 pontos baixos. Agora, na nossa carreira de número 19, faremos a sequência de 17 pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir por 2 vezes e ao final ficaremos com 36 pontos. Vamos fazer os nossos 17 pontos baixos.
Trabalhamos com 17 pontos baixos. Agora, vamos trabalhar com a nossa diminuição invisível, ou seja, vamos inserir a nossa agulha, pegando apenas essas alcinhas externas do nosso pontinho, buscamos o fio e vamos passar o nosso fio por essas alcinhas que pegamos. E vamos finalizar o ponto. E vamos repetir 17 pontos baixos e uma diminuição. Vou adiantar o meu trabalho e logo retorno com vocês. Finalizamos a nossa carreira e a carreira de número 20 e 21 será de ponto sobre ponto, ou seja, de 36 pontos baixos. Faremos no tom azul e a carreira de número 22 será também de ponto sobre ponto, só que na cor vermelha. Vou adiantar as minhas duas carreiras de ponto sobre ponto na cor azul. Ou seja, vamos fazer um pontinho baixo em cada um deste pontinho por duas carreiras. Vou adiantar essas duas carreiras e logo retorno com vocês para que possamos fazer a nossa transição de cor. Finalizamos as nossas duas carreiras de ponto sobre ponto. Agora vamos introduzir o nosso fio vermelho. E vamos trabalhar ponto sobre ponto. Vamos puxar o nosso fio azul. Vamos dar um nó junto ao nosso fio vermelho inicial. E vamos trabalhar fazendo ponto sobre ponto. Vou adiantar a minha carreira e logo retorno com vocês. Fizemos a nossa carreira de ponto sobre ponto e na carreira de número 23 faremos a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir por 6 vezes e ao final ficaremos com 30 pontos. Fiz o meu primeiro ponto. Fiz 4 pontos baixos, vamos fazer a nossa diminuição invisível pegando essas alcinhas externas do ponto. Vamos pegar de 2 pontos, porque a intenção da diminuição é reduzir 2 pontos a 1. Então, vamos fechar o pontinho. Façam essa sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição e logo retorno com vocês. Agora, faremos 3 carreiras de transição de cores. A 24, 25 e 26 será da mesma forma, com a mesma quantidade de pontos. Para introduzir o fio, eu introduzo a minha agulha, pegando uma alcinha externa, como se fôssemos trabalhar em FLO. Depois eu pego essa alcinha aqui do ponto baixo, busco o meu fio, passo por essas alcinhas que estão na agulha e o meu fio está inserido. Agora vamos trabalhar com 13 pontos baixos. Primeiro eu faço um pontinho, vou ajustar aqui o meu fio. Vamos trabalhar com os nossos 13 pontos com tom azul. Fiz 13 pontos. Aqui vamos puxar o nosso fio vermelho, ajustando aqui a nossa alcinha. Vamos amarrar com o nosso fio vermelho. Vamos cortar. Agora que trabalhamos com 13 pontos azuis, vamos introduzir o nosso fio vermelho. Vamos passar a nossa agulha pelas alcinhas. Vocês podem trabalhar também com fio conduzido, ou seja, no último ponto aqui de azul, já finalizaríamos o ponto com o fio vermelho. Aqui vamos fazer 6 pontos baixos. Fizemos 6 pontos, podemos puxar este fio azul. Vamos
arrematar. Podemos cortar o fio azul. Vamos introduzi-lo. E vamos finalizar essa carreira com 11 pontos azuis. Vamos introduzir aqui o nosso fio, pegando na alcinha do último ponto. Vamos buscar o nosso fio azul. E faremos os nossos 11 pontos baixos. Trabalhamos com os nossos 11 pontos. Aqui, podemos puxar o nosso fio vermelho, ajustando. Vamos prender a este fiozinho azul. Eu costumo dar 2 nós, para que fique firme. Vamos cortar o fio vermelho. Faremos a carreira de número 25 e 26 da mesma forma. Aqui já vamos colocar o nosso marcador. Eu não havia colocado, pois estávamos trabalhando com cores diferentes. Aqui já vamos colocar, vamos repetir 13 pontos baixos, 6 vermelhos e 11 azuis. Vou adiantar essas 2 carreiras e logo retorno com vocês. Trabalhamos com as nossas carreiras de repetição. A carreira de número 27, faremos a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes, no tom azul. Vamos fazer a nossa diminuição. Vamos repetir a sequência. Fizemos a nossa sequência, vamos fazer mais um pontinho no tom azul. Vamos manter os nossos 6 pontos vermelhos. Aqui vamos fazer a nossa amarração. Podemos cortar o nosso fio. Vamos introduzir nosso fio azul. Aqui podemos ajustar o nosso pontinho. Vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir por 2 vezes. E vamos finalizar com 3 pontos baixos. Fizemos 2 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Finalizamos com 3 pontos. Vamos fazer essa amarração, prendendo bem o fio. Na nossa carreira de número 28, vamos introduzir o fio vermelho e faremos a sequência de uma diminuição e 23 pontos baixos. Vamos trabalhar com a nossa diminuição. Vamos ajustar estes fios. E vamos fazer 23 pontos baixos.
Aqui, vamos ajustar um pouco mais este pontinho. Vamos fazer a nossa amarração. Vou adiantar os meus 23 pontos e logo retorno com vocês. Na carreira de número 29, vamos fazer a junção do corpinho com os bracinhos. Vamos iniciar com 5 pontos baixos. Vamos colocar o nosso marcador. Fiz 5 pontinhos, agora faremos 3 pontinhos do braço. Aqui eu já fiz uns 3 pontinhos com a agulha de crochê para facilitar. Vamos unir 3 pontinhos do bracinho com 3 pontinhos do corpinho. Vamos pegar o último pontinho que eu fiz aqui do bracinho e unir ao corpinho. Fiz os meus pontinhos. Aqui esses fios podemos esconder dentro do nosso bonequinho. Vamos agora trabalhar com 9 pontos baixos. Trabalhamos com 9 pontos. Agora, vamos colocar o nosso segundo bracinho, fazendo 3 pontinhos do bracinho com 3 pontinhos do corpinho. E vamos finalizar com 4 pontos baixos. Trabalhamos com a nossa carreira de número 29, fizemos a união dos bracinhos. Agora, na nossa carreira de número 30, faremos a sequência de uma diminuição e 2 pontos baixos por 6 vezes e ao final ficaremos com 18 pontos baixos. Então, vamos iniciar com a nossa diminuição invisível, pegando essas alcinhas externas do ponto e reduzindo a 1. Vamos colocar o nosso marcador. Vamos trabalhar com 2 pontos baixos. E vamos repetir a sequência. Vou adiantar meu trabalho e logo retorno com vocês. Na nossa carreira de número 31 e 32, serão de ponto sobre ponto, ou seja, vamos trabalhar com 18 pontos baixos. Vou adiantar essas carreiras de ponto baixo e logo retorno com vocês. Trabalhamos com a nossa carreira de número 31 e 32 de ponto sobre ponto. Agora iremos fazer o bordado do nosso traje. Aqui já fiz a amarração em uma das pontas do nosso fio. Vamos introduzi-lo bem no centro. Vamos levá-lo uma carreira antes de finalizar. Aqui o nosso pescoço. Vamos introduzir pulando 2 pontinhos baixos. Vamos levá-lo bem próximo, rente à carreira que iniciamos. Vamos deste outro lado e faremos da mesma forma. Agora vamos introduzir o nosso fio no nosso pontinho inicial. Vamos passar para cá. Vamos voltar.
Inseri um novo fio na agulha, pois meu fio terminou. Então agora vamos introduzir pulando aqui 3 carreiras. Vamos levar ao outro cantinho e novamente vamos pular 3 carreiras. Aqui faremos o contorno do bracinho do nosso super-herói. Vamos introduzir o nosso fio entre a carreira 31 e 32. Finalizamos o bordado no corpinho do nosso Homem-Aranha. Faremos a nossa aranha. Aqui irei trabalhar com um fio mais fino e a agulha de 1,25 milímetros. Vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. E vamos trabalhar com 5 correntinhas. Fiz 5 correntinhas. Na segunda correntinha, vamos trabalhar com 3 pontos baixos consecutivos. E na última correntinha, vamos fazer 3 meio ponto alto. Vamos retirar todos os fios da agulha. Vamos virar o nosso trabalho e aqui deste outro lado faremos 3 pontos baixos. E vamos encerrar com um ponto baixíssimo. Vamos cortar o nosso fio e vamos bordar no nosso traje. Trabalhamos com a nossa aranha, esta parte menor ficará para baixo. Vamos colocar bem no centro do traje. Este fio inicial da nossa aranha, vamos colocá-lo para a parte interna do nosso bonequinho. Estou puxando este fio. Com a nossa aranha posicionada, vamos bordar as patinhas. Farei uma patinha aqui deste lado e uma do outro lado. Fizemos a patinha de um lado, agora vamos fazer do outro lado. Aqui eu farei umas patinhas bem delicadinhas. Aqui no nosso bordado eu fiz 2 patinhas para baixo, bem curtinha. Fiz uma para este cantinho. Você pode fazer do jeitinho que preferir, à disposição que você achar melhor. Eu também tenho dificuldade com bordado, inclusive pausei o vídeo para fazer de um lado, para ter um gabarito. Ou seja, aqui irei trazer a patinha da minha aranha para este cantinho. Vamos uma carreira aqui acima. Vamos trazer esta patinha para cá. E a última patinha dela,
Vou fazer bem aqui no cantinho. E vou fazer um detalhezinho na patinha. Indo aqui no cantinho e voltando ao ponto anterior para dar um detalhe. Aqui eu fiz a disposição das patinhas nesse sentido, eu coloquei duas para baixo, coloquei em cada carreira aqui do centro do peito do traje, eu coloquei elas paralelas, duas patinhas. A última patinha eu subi e arqueei dos dois lados, ficando nessa disposição. Você pode optar por um aplique ou até mesmo fazer a aranha de feltro. Eu tenho uma certa dificuldade com bordado e em relação ao feltro, eu achei que ia ficar muito fininho para fazer as patinhas também. Então eu optei pelo bordado. A disposição das patinhas ficou dessa forma. Aqui eu optei por uma aranha com fio menor para ficar mais delicado, mas você poderia ter trabalhado também com fio amigurumi. Esta aranha só ia ficar mais grosseira. No caso, ela ficaria maior. Isso é critério. Eu preferi uma aranha menor para ficar mais delicado. Agora podemos cortar o nosso fio e dar sequência às nossas carreiras. Agora iremos iniciar a parte da cabecinha do nosso Homem-Aranha. O nosso corpinho já tem uma quantidade de fibra siliconada, você pode ir moldando o bonequinho. Agora vamos trabalhar a nossa carreira de número 33, faremos uma carreira de aumentos, vamos trabalhar com 2 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer essa sequência por 6 vezes e ao final ficaremos com 24 pontos. Fiz meu primeiro ponto, vamos colocar nosso marcador. Vamos trabalhar com mais um ponto baixo. Em seguida, faremos o nosso aumento. Ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Trabalhe essa sequência por toda a carreira e logo retorno com vocês. Finalizamos a nossa carreira de número 33 com 24 pontos e a carreira de número 34 faremos 3 pontos baixos e um aumento. Vamos repetir por 6 vezes. Ao final ficaremos com 30 pontos baixos. Vamos trabalhar com os nossos 3 pontos baixos. E fazer o nosso aumento. Façam essa sequência por mais 5 vezes e logo retorno com vocês. Finalizamos a nossa carreira com 30 pontos e a nossa carreira de número 35, faremos 4 pontos baixos e um aumento e ficaremos com 36 pontos. Faremos um aumento. Vamos repetir essa sequência de pontos e logo retorno com vocês. Na carreira de número 36, faremos a sequência de 5 pontos baixos e um aumento, faremos por 6 vezes e ficaremos com 42 pontos baixos. Vamos iniciar com os nossos pontos baixos. Faremos nosso aumento. Vamos repetir essa sequência por toda a carreira e logo retorno com vocês. Na carreira de número 37, faremos a sequência de 6 pontos baixos e um aumento. Essa será a nossa última carreira de aumento.
Vamos fazer um aumento. Vamos repetir essa sequência e logo retorno com vocês. Trabalhamos a nossa carreira de número 37 e ficamos com 48 pontos. Agora faremos carreiras de ponto sobre ponto, carreiras de repetição, que serão da carreira de número 38 à carreira de número 47. Vamos manter essa mesma quantidade de pontos, ou seja, os 48 pontos baixos. Vou adiantar essas carreiras de repetição e logo retorno com vocês. Trabalhamos com 10 carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, de 48 pontos baixos. Agora, na nossa carreira de número 48, vamos iniciar as nossas diminuições, ou seja, vamos trabalhar com os nossos 6 pontos baixos. Trabalhei com 6 pontos baixos, agora vamos fazer a nossa diminuição invisível, pegando duas alcinhas externas de 2 pontos baixos para reduzi-los a 1 ponto baixo. Façam esta repetição de 6 pontos baixos e uma diminuição por mais 5 vezes e ao final da carreira ficaremos com 42 pontos baixos. Nossa próxima sequência será de 5 pontos baixos e uma diminuição, vamos repetir por 5 vezes e ficaremos com 36 pontos. Vamos introduzir a nossa agulha. E faremos a nossa sequência de 5 pontos baixos. E vamos fazer uma diminuição. Façam essa sequência por toda a carreira e logo retorno com vocês. Na carreira de número 50, faremos 4 pontos baixos e uma diminuição. E faremos uma diminuição invisível. Vamos repetir essa sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Ao final, ficaremos com 30 pontos. Iremos trabalhar na carreira de número 51 com 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir por 6 vezes e ficaremos com 24 pontos. E vamos fazer a diminuição invisível, pegando essas alcinhas externas do ponto e reduzindo 2 pontos a 1. Vou adiantar a minha sequência e logo retorno com vocês. Na carreira de número 52, faremos 2 pontos baixos e uma diminuição. E vamos fazer uma diminuição invisível. Ao final dessa carreira, ficaremos com 18 pontos. A carreira de número 53 será de um ponto baixo e uma diminuição e ficaremos com 12 pontos baixos. Vamos fazer a nossa diminuição invisível. E vamos repetir por mais 5 vezes e ficaremos com os nossos 12 pontos. Esta é a nossa penúltima carreira de diminuição. A carreira de número 54, faremos 6 diminuições consecutivas. Aqui já coloquei minha fibra siliconada. Na medida que vamos diminuindo as carreiras, vamos completando o nosso bonequinho com a fibra siliconada. Vou adiantar as minhas diminuições invisíveis e logo retorno com vocês. Trabalhamos 6 diminuições, agora faremos o nosso anel mágico invertido, ou seja, vamos pegar
essas alcinhas externas e passar o nosso fio por elas. Aí podemos puxar. Agora podemos trazer este fio para a parte de trás. E cortar este excesso. Finalizamos a cabecinha do nosso super-herói. Cortamos o fio do anel mágico invertido. Vamos fazer o bordado. Trabalhei com hexágonos em cores diferentes de alfinete. Fiz no tom roxo, branco, verde e rosa. E da mesma forma que trabalhamos na frente, iremos trabalhar na parte de trás. Fiz a distribuição dando a distância de 2 carreiras. A cada 2 carreiras fazia o próximo hexágono com 2 pontos de distância. E assim vamos bordar utilizando o mesmo fio que utilizamos nos outros bordados. Fizemos o nosso primeiro hexágono, agora vamos para o segundo. Vamos passar nossa agulha debaixo do nosso fio, do nosso bordado. Agora vou esconder este fio. E vamos completar os outros 2 hexágonos da mesma forma. Vamos introduzir no nosso fio. E vamos contornar assim como fizemos no primeiro e segundo hexágono. Vou adiantar o meu bordado tanto na frente quanto da parte de trás e logo retorno com vocês. Fiz o bordado tanto na parte da frente do nosso roxinho como na parte de trás. Agora vamos fazer um detalhe em formato de cruz. Vou introduzir o meu fio bem aqui no centro.
Vamos colocar aqui o nosso fio no cantinho. Vamos levá-lo para esta parte de trás. E vamos finalizar aqui. Agora, com o fio maior, vamos introduzir na pontinha do nosso hexágono e vamos passar por entre estes pontinhos. E assim fizemos o nosso bordado. Este fio podemos esconder dentro do nosso bonequinho. Trabalhamos com o bordado do nosso Homem-Aranha. Agora faremos os olhinhos. O bordado é bem simples. Trabalhamos seguindo as pontinhas do hexágono, ou seja, só não cobrimos o centro. Trabalhamos com as diagonais do nosso hexágono, ligando essa diagonal a essa diagonal à diagonal do outro lado. É bem simples de fazer. Agora vamos iniciar os olhos com o nosso fio branco. Vamos fazer o nosso anel mágico e dentro deste anel mágico iremos trabalhar com 12 pontos baixos. Fizemos 12 pontos baixos dentro do anel mágico. A segunda carreira, iremos trabalhar com um ponto baixo. Vamos colocar nosso marcador. No próximo ponto, faremos 2 meio ponto alto. Vamos laçar o fio. Vamos introduzir a nossa agulha no ponto, buscar o fio, laçar e retirar todos de uma só vez da agulha. Vamos laçar e vamos voltar no mesmo ponto e vamos fazer outro meio ponto alto. Vamos trabalhar com 4 pontos baixos consecutivos. Vamos laçar nosso fio e vamos trabalhar com 2 pontos altos neste mesmo ponto de base. Vamos laçar novamente no nosso próximo ponto, vamos fazer 2 pontos altos, laçamos, tiramos duas laçadinhas, laçamos e tiramos 2 laçadinhas. Novamente, vamos fazer outro ponto alto no mesmo ponto de base. E vamos finalizar com meio ponto alto e 3 pontos baixos consecutivos. Vamos puxar, vamos fechar este anel mágico. Com o nosso fio preto, vamos introduzi-lo neste último pontinho branco. Vamos buscar este fio. Vamos trabalhar em BLO, ou seja, pela alça de trás do ponto. Já podemos puxar este fio branco, ajustar estes fios pretos. Vamos trabalhar com um ponto baixo. Vamos no nosso próximo ponto, vamos fazer um ponto baixo. Vamos no nosso próximo ponto, vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base.
Aqui já estou escondendo os meus fios. Fiz um ponto baixo, vou voltar e vou fazer outro ponto baixo. No próximo ponto, faremos novamente 2 pontos baixos no mesmo ponto. Vamos trabalhar com 5 pontos baixos. Vamos fazer 2 pontos altos neste mesmo ponto de base. Vamos laçar no próximo ponto. Também iremos trabalhar com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vamos laçar, fazer meio ponto alto e vamos finalizar com 3 pontos baixos. Aqui neste primeiro pontinho, podemos fazer um ponto baixíssimo. Puxar o fio e vamos cortar o nosso fio preto, deixando um fio comprido para a costura. Este fio do anel mágico podemos dar um nó. Este fio branco com este fio preto podemos dar um nó e cortar o excesso. E faremos o outro olhinho igual a este. Fizemos os 2 olhinhos, aqui posicionei os meus fios de lados opostos. Coloquei com 2 pontos de distância do primeiro hexágono até o quarto hexágono, ficando desta forma. Vamos costurar na cabecinha do nosso super-herói. Aqui vamos trabalhar da seguinte maneira, vamos pegar um pontinho da cabeça com uma alcinha do olhinho. Desta forma. Vou fazer a costura dos olhinhos e logo retorno com vocês. Prontinho nosso Homem-Aranha em amigurumi. Ficou incrível, né? Se você gostou deste tutorial, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum passo a passo novo. Me conta aqui nos comentários o que você achou e qual personagem você gostaria de ver por aqui. Até o próximo vídeo